Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael, vou ser mediador dessa sala. Eu já iniciei a gravação. Eu vou colocar... Nós podemos dar início às apresentações. Nosso primeiro trabalho é Cientistas Mirins em Formação. A autora é a Ângela Luísa Nunes Diniz. Ângela está presente na sala? Oi, bom dia, estou aqui. Ângela, eu vou só ler um texto aqui no início e aí nós já vamos dar início, tá? Tá bom. Só eu esqueci de verificar também. Os nossos avaliadores estão presentes? Estou aqui, Rafael, tranquilo. Professor Luciano e professor Beatriz, né? Sim, bom dia. Bom dia a todos aí, pessoal. Eu já vou, de antemão, agradecer a paciência de vocês. Nós tivemos um problema com o número de computadores aqui na Pró-Reitoria, mas está dando certo. Só um minuto. Bom, nós vamos iniciar, então, os trabalhos da Sala 4, no primeiro dia da GIEP. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e Ensino, além da Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas do UFTM. O objetivo principal da GEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisas científicas, tecnológicas e das ações de extensão com vistas a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsas institucionais e bolsas externas. Dessa forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e interdisciplinariedade. Eu agradeço a presença de todos. Nós temos, então, uma dinâmica de apresentação, são 5 minutos para apresentação e 5 minutos para a avaliação, a arguição dos avaliadores. No caso aí, a gente pede a compreensão que os avaliadores dividam esse tempo de forma equilibrada. Após o término da apresentação, os avaliadores terão, então, 5 minutos para a arguição do apresentador.
e todos esses trabalhos vão estar disponíveis, essa gravação dos trabalhos vão estar disponíveis no YouTube, posteriormente. Lembrando que todos os avaliadores deverão fazer a avaliação dentro do FTMnet, e tem um vídeo explicativo de como fazer, eu vou colocar ele no chat aqui depois, tá? Então, Ângela, podemos iniciar, são 8h37, você tem até 8h42, caso venha extrapolar o tempo, não tem problema, você tem uma margem de até 2 minutos para concluir a apresentação, contudo, os avaliadores vão considerar essa extrapolação na hora de avaliar você, tá? Tá bom. Você pode verificar para mim se eu vou apresentar? Eu vou colocar. Tá apresentando? Tá. Tá bom, pode começar? Pode? Tá bom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ângela, eu sou aluna da Biomedicina e eu faço parte do programa de extensão Cientistas Mirins em Informação, que tem orientação da professora Karina e coautores da professora Aline, a professora Simone, os alunos Gabriela, Maria Laura, Júlia, Larissa, Ayan e Lúria. Bom, o programa Cientistas Mirins em Informação é uma parceria da UFTM com o Colégio Nossa Senhora das Dores, que tem como participação os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. Ele aborda 2 projetos: o Semeando os Saberes da Natureza, que tem as temáticas do meio ambiente, sustentabilidade e plantas medicinais, e o Desvendando o Incrível Mundo Invisível, que tem como temática o estudo da ciência voltado para a área da microbiologia, e aí a gente estuda os micro-organismos, o processo de saúde e doença e a higienização. Bom, o programa ele se demonstra ser muito importante, porque as crianças elas aprendem os conceitos de educação ambiental e a importância da sustentabilidade, como também a importância de ter hábitos saudáveis e a relação das plantas medicinais com a saúde. Outro ponto também importante que a gente ensina de forma dinâmica e lúdica é como o meio ambiente está cheio de micro-organismos e como isso interfere, né, no momento da higienização e no processo da relação da saúde e doença. O principal objetivo do trabalho é que os alunos vivenciem na prática a experiência de ser um cientista, estimulando a curiosidade e o interesse pela ciência. Bom, no semestre passado foi criada uma horta de plantas medicinais no Colégio Nossa Senhora das Dores, no formato de relógio do corpo humano, onde cada plantinha tem sua placa, identificando se ela é do dia, se ela é da noite. E aí a gente leva as crianças para a horta, e tem um debate explicando sobre a importância das plantas medicinais, como elas agem, e também estimulando os sentidos sensoriais, como o tato, olfato, e aí elas pegam nas plantas, sente a textura, o cheiro, e também a gente pediu para elas levarem garrafas descartáveis, onde a gente cortou os vasinhos para formar vasinhos. E aí a gente teve a dinâmica de plantar. Cada criança plantou sua plantinha e depois a professora levou para a sala e deixou num ambiente separado na sala. E todos os dias elas tinham que cuidar dessa planta e analisar a evolução do crescimento. E aí a gente acompanhou, toda semana a gente ia na escola, e depois que as plantas cresceram, cada criança levou sua plantinha para cá. Outra atividade que a gente realizou foi no laboratório, onde a gente aparamentou as crianças com jaleco para que elas se sentissem cientistas. E aí a atividade realizada foi que a professora levou uma placa de Petri e aí pegou o dedinho sujo da criança e colocou num cantinho, o mesmo dedinho higienizado com álcool no outro cantinho e o mesmo dedo lavado com água e sabão, para mostrar no outro dia que aonde o dedinho estava sujo, cresceu micro-organismos, e também enfatizar ainda mais a importância da lavagem das mãos. E nessa aula também a gente ensinou o passo a passo da higienização das mãos. E aí, a partir dessas aulas, a gente fez atividades para verificar o processo de ensino-aprendizado, onde teve atividades para eles relacionar o papel do cientista
e os cuidados vegetais, o que fazia bem para a planta e o que fazia mal. E 95% das crianças obtiveram um aproveitamento superior a 85% nessas atividades. Outra atividade foi realizada em grupo, onde as crianças elas tinham que desenhar os micro-organismos e o ambiente que ele vive, e 100% das crianças desenhou corretamente a morfologia dos micro-organismos, e muitas delas apresentou os micro-organismos nos alimentos, no corpo humano e no ambiente. Bom, através da nossa horta, foi criado um atlas no semestre passado. E nesse semestre, a gente atualizou o atlas, colocando ele mais dinâmico e mais lúdico para o entendimento das crianças. Nesse atlas, mostra todas as plantinhas que a gente tem na horta, e se ela é do dia, da noite, qual o potencial terapêutico dela, onde ela age em cada órgão do corpo. E, além disso, a nossa horta, ela extrapolou os muros do Nossa Senhora das Dores. Por quê? A partir de mudas da nossa horta, foi criada uma horta na Unidade de Saúde da Família, através de um aluno do semestre passado, que fazia estágio lá, e ele fez Ele fez a horta, e aí ficou ali para o uso de toda a comunidade e das pessoas que trabalham ali na unidade de saúde. E aí, concluindo, a gente pôde perceber o entusiasmo das crianças, elas ficam curiosas para aprender sobre a ciência, para fazer as práticas, para se sentirem como cientistas. E aí, o programa ele demonstrou ser uma via de mão dupla, porque tanto os professores como as crianças, eles conseguem aprender e tirar algo bom desse projeto. Eu quero aqui agradecer as professoras e os meus colegas. Obrigado, Ângela. Agora nós vamos para a arguição dos avaliadores. Vamos por ordem alfabética. Ok. Acho que sou eu então, né, Rafael? A Beatriz. Bom dia, pessoal. Vou fazer uma fala rápida, até porque a gente não tem muito tempo, né? Então, eu queria parabenizar, Ângela, teu trabalho, tua apresentação. Eu acho que a tua fala traz mais informações para mim do que o resumo, então eu achei muito interessante, principalmente as fotos, né? Eu sei que no resumo não cabe, mas as fotos ajudam muito a entender todo esse processo. E eu fiquei com uma dúvida com relação a como que acontece esse convite com os alunos, assim, se é a escola que procurou o projeto, se é o projeto que foi até a escola, né? Como que vocês, se foi essa via, né? Como que vocês selecionaram essa escola? Quantos alunos participaram? Como foi a escolha dessa turma de alunos? Então, para entender esse processo, como que ele se inicia? Oi, obrigada. A escola foi escolhida por ser próximo ao FTM e também pelas professoras participadoras ter conhecimento com a administração da escola. Então, foi uma parceria mesmo, tanto para a gente fazer o projeto, tanto para agregar para eles. Então, foi uma parceria da professora com a coordenação da escola, e aí a gente pegou os anos do primeiro, segundo e terceiro ano, todas as salas, e aí primeiro e terceiro ano a gente desenvolveu atividades com as plantas, e o segundo ano a gente desenvolveu as atividades de microbiologia. E aí eram basicamente 3 salas de cada ano, 3, 4 salas, e aí cada dia da semana a gente desenvolvia atividades com uma sala. E aí foi, ao longo dos meses, uma semana desenvolvia com uma sala, outro dia com outra. E, no caso, vocês têm perspectiva de ampliar essa ideia para outras escolas? Sim. É possível fazer isso? Vocês já estão pensando sobre isso? Sim, a gente já está pensando em levar para outras escolas da cidade e o projeto ir para frente. Porque a dificuldade é ter a horta. E também um dos motivos da escolha da escola é que tem uma horta. Então, uma dificuldade também é fazer a horta na escola. A orientadora, a professora Karine, levantou a mão. Professora, você quer fazer alguma consideração? Eu gostaria. Beatriz, bom dia a todos.
Na verdade, né, a intenção é montar uma horta dentro da universidade para trazer crianças de escolas públicas para dentro da universidade. Então, a horta já foi construída no Nossa Senhora das Dores desde o ano passado. A gente continuou com o projeto esse ano, vamos continuar com o projeto o próximo ano, para fechar o ciclo, que todas as crianças de 1º a 3º ano do ensino fundamental passem por essas atividades. E, infelizmente, eu não tenho como montar uma horta em cada escola pública que eu for, né? Então, no Nossa Senhora das Dores foi montada com recursos próprios, né? Então, por isso que é o desejo do programa montar essa horta dentro do campus, para que aí a gente possa atender uma maior quantidade de escolas públicas. Professora Karina, você se refere ao campus do CE ou da Univerde? Qualquer um desde que eu tenha um lugar para que eu monte essa horta, né? Para mim, eu fico no campus 1, né? Então, para mim, seria mais fácil, né, que ela ficasse próxima, porque eu não sei nem se a UFTM teria disponibilidade de um jardineiro, né? Mas um tamanho, né, que eu gostaria que fosse essa horta, eu acho que teria que ser na Univerde. Eu vou, não sei se eu quebrar um protocolo, mas eu vou pedir encarecidamente que nós duas, com Ângela, pudéssemos manter um contato posteriormente a esse momento, porque eu faço parte do curso da licenciatura em Educação do Campo, e a gente tem muitos alunos que conhecem muito sobre as plantas medicinais, e a gente tem também projetos visando a construção de um espaço mais ou menos parecido com esse lá na Univerde. Então, talvez seria bacana a gente estabelecer mais esses laços para criar isso mais, de forma mais conjunta, entre os cursos, inclusive. Seria excelente. Realização de um sonho. Muitos dos nossos alunos da Lecampo trabalham muito com essas discussões das hortas e das plantas medicinais, né? Então, acho que seria um agregado muito grande a gente poder juntar essas forças, né? As minhas dúvidas eram essas, Ângela. Eu agradeço muito, você contemplou todas elas. Muito obrigada, viu? Obrigada. Perdão, meu microfone estava desligado. Professor Luciano, você deseja fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Bom dia a todos, né? Eu fiquei curioso de saber qual a idade dos meninos, qual série que estão, né? Estão no pré-escolar. Vocês estão ouvindo? Estou te ouvindo, está um pouquinho ruim. Você perguntou qual a série que eles estão? Isso. Eles estão no 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. Eles têm por volta de 6, 7 anos. Entendi. Outra coisa, o que esse projeto agregou para vocês no âmbito do retorno, né, na graduação, né? O que ele adicionou para vocês? Sim, esse projeto para mim foi incrível, tanto porque eu adoro trabalhar com criança, tanto que eu adoro trabalhar com plantas medicinais, com ciência, e esse projeto instiga a gente a falar de uma forma diferente com as crianças, com uma outra abordagem, porque quando a gente está na faculdade, a gente tem uma abordagem diferente. Quando você está lidando com crianças, você tem que medir as palavras, tentar explicar de um jeito, se não entendeu, você explica de outro. Então, eu acho que essa troca foi muito legal para mim e eu aprendi muito com as crianças também. Outra coisa, vocês falaram de plantar uma horta na universidade, né? Eu acho interessante que ela seja no campo da universidade, né? Lá tem muito espaço. Não só horta, né? Eu acho que precisa ser um projeto, outro projeto de extensão, de planta de árvores mesmo, né? Árvores nativas, né? Porque aquele campo é muito estéril, né? Os professores lá da área lá de cima, né? Da engenharia, eles já plantaram bastante árvore, né? Mas falta muito ainda, né? Então, tipo, fazer uma floresta mesmo aqui em Campos, né? O Campos está muito estéril, está muito... Você tem mato, né? E aí nessa época de seca, o pessoal dá uma roçada no mato, mas
já melhorou, sabe? Mas aí eu acho que cabe aí um projeto desse para as escolas públicas, né, privadas, né, tanto faz, né, dessa linha também, tá, ok? É uma opinião minha, né, não sei se é viável ou não. Mas eu queria parabenizar o trabalho, ficou muito bom, é um trabalho de extensão, realmente, né, e era isso, tá, né? Tá bom, gente? Obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. Parabéns, Ângela, muito obrigado pela apresentação. Obrigada. Vamos seguir agora. Eu queria só lembrar mais uns detalhes. Sempre interessante, eu não fiz essa pergunta, mas quando for iniciar a apresentação, a gente verificar se o orientador está presente, porque na hora que vocês forem avaliar lá no questionário, vai ter uma pergunta perguntando, né? Vai ter um ponto que vai perguntar se o orientador estava presente. Então, só tenta, para a gente não esquecer, que eu esqueci no primeiro, mas ainda bem que a professora Karina participou e aí deu para tirar a dúvida já. Mas vamos seguir, então, para a apresentação. O próximo trabalho chama Articulações da Saúde e Educação e as Queixas Escolares, Caminhos para a Intervenção Psicológica. A apresentadora é a Luísa, me perdoe se eu errar o nome, tá? Luísa Ramsey Jorge Ferreira. A orientadora é a Raquel Potian Tizey. Luísa, está presente? Oi, bom dia, estou aqui. A professora Raquel está aqui também. Ah, legal. Bom dia, Luísa. Pode iniciar, são 8h53, tá? Quando a apresentação aparecer, a gente começa a contar, na verdade. Ah, ok. Tá dando para ver a apresentação? Rafael, seu áudio está desligado. Eu estava só narrando aqui para ela que apareceu a tela, mas a apresentação ainda não foi. Foi agora? Ainda está branco para mim, não sei para o resto do pessoal. Tá aparecendo para vocês? Não, tá a tela branca ainda. Tela branca, né? Qual foi a opção que você selecionou? De apresentar a tela inteira? Deixa eu ver. Tenta apresentar a janela, se não abrir a tela inteira. Foi? Tá carregando aqui. Deu uma travadinha. Não tá indo para mim, não. Luísa, tenta, por favor, abrir ele no navegador. Clica com o botão direito e abre ele com o navegador. Vai no arquivo, clica com o botão direito e pede para abrir ele no navegador. E aí, no navegador, na hora que você for apresentar, você pede para apresentar uma aba do navegador, que é a aba que ele estiver. Acho que talvez funcione. Aí, acho que agora vai. Apareceu. Tá. Pode começar. Aí, pode começar. São 8h56. Boa sorte, bom trabalho. Obrigada. Bom dia, meu nome é Luísa e hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto de extensão intitulado Articulações da Saúde, Educação e as Queixas Escolares, Caminhos para a Intervenção Psicológica. A apresentadora sou eu, Luísa Ramsey Jorge Ferreira, a orientadora é a professora Raquel Potian Tizey e a coautora é a Beatriz Mantoni Mação. Bom, a Rede de Saúde Pública Brasileira apresenta um modelo importante de atenção psicossocial denominada RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, que é uma forma de cuidado integral à saúde mental da população brasileira. E um dos equipamentos que constitui essa rede é o CAPSI, que atende crianças e adolescentes em relação a queixas relacionadas à saúde mental.
Entretanto, o CAPESI vem recebendo muitas demandas da rede educacional, relacionadas também aos problemas no processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, as escolas vivenciam um aumento das demandas ligadas à saúde mental, que muitas vezes não estão preparadas para lidar. Os encaminhamentos acabam se tornando a via para manejar os mais diferentes problemas enfrentados pela escola. Além disso, devido à pandemia da Covid-19, um acentuado número de crianças e adolescentes apresentaram dificuldades advindas do isolamento social e do ensino remoto, resultando em um adoecimento mental. Assim, muitos jovens cujas queixas escolares tenham sido encaminhadas ao CAPESI aguardam por atendimento e apresentam pioras dos sintomas, o que se reflete no contexto escolar. Dessa forma, nesse primeiro momento, o objetivo geral do projeto foi realizar um levantamento dos prontuários da fila de espera do CAPESI da cidade de Uberaba, e os objetivos específicos foram analisar a natureza dos encaminhamentos para os serviços de saúde mental no cuidado com o desenvolvimento da criança, promovendo ações de conscientização sobre a articulação dos serviços de saúde e educação. Em relação aos métodos, realizou-se um levantamento dos prontuários coletando as seguintes informações: nome, data de avaliação, data de nascimento, quem encaminhou ao CAPESI, queixa, histórico da queixa, o CID, escola, profissionais que já havia passado, medicações, se já havia sido atendido pelo CAPESI, encaminhamentos, indicação terapêutica, programa de tratamento, estratificação de risco em saúde mental e complexidade dos casos. Por fim, a gente dividiu as queixas que foram classificadas em violência sexual, demandas para saúde mental, demandas para educação e demandas para saúde e para educação. Todos esses dados foram colocados em uma planilha. E, ao todo, foram analisados 84 prontuários. A gente resolveu separar especificamente as demandas para violência sexual porque a gente achou que foi um índice muito alto. Então, justamente para chamar atenção para esse tipo de violência. Então, 14,3% das fichas de espera tinham como principal demanda a violência sexual, 48,8% seriam demandas para saúde mental, 13,1% seriam demandas para educação, ou seja, poderiam ser melhor acolhidas e trabalhadas dentro do próprio ambiente educacional. E 23,8% necessitariam tanto de uma ação no âmbito da saúde mental quanto no âmbito da educação. Por fim, foi realizada uma reunião com a equipe do CAPESI para apresentar e discutir os resultados desse levantamento inicial. E a partir dos resultados e dessa reunião, verificou-se que muitas demandas poderiam ser melhor trabalhadas no ambiente escolar, mostrando-se fundamental a construção de uma rede de trabalho que possibilite atender de forma mais efetiva as demandas que envolvem a rede de saúde mental e as instituições educativas. Dessa forma, espera-se que este trabalho contribua para a construção e fortalecimento dessa rede. Assim, o objetivo da próxima etapa do projeto, que a gente pretende dar continuidade com ele no ano que vem, será realizar um trabalho no qual a equipe da escola possa identificar essas demandas e contactar o projeto para realizar intervenções na escola em questão. Pretendemos também manter contato com a equipe do CAPESI, justamente buscando o fortalecimento dessa rede. Aqui estão nossas referências. Queria agradecer à professora Raquel e à Beatriz por esse projeto, que tem sido muito bom de fazer, né? Muito importante. E obrigada pela atenção. Obrigado, Luísa. Vamos iniciar, então, as arguições. Professora Beatriz, pode. Bom dia, Luísa. Obrigada pela apresentação. Agradeço também a Beatriz e a tua orientadora pelo trabalho. Eu tenho algumas perguntinhas, assim, como curiosidade de complementar a tua fala e o teu resumo, tá? Vocês conseguiram estabelecer um perfil, assim, de faixa etária dessas demandas dos alunos? Então, assim, são alunos no perfil considerado criança, adolescente, já saindo, quase ali saindo da educação básica? Então, a gente não analisou esse dado em específico, né? A gente coletou a data de nascimento e, assim, a um primeiro momento, aparentemente, são muito diversos. Então, tinha várias queixas relacionadas a crianças mesmo, né? E queixas relacionadas a adolescentes também, porque no CAPESI eles atendem, né? Desde crianças até 18 anos. Então, era bem variado, mas a gente não parou para analisar se tinha uma prevalência maior em certa faixa etária. Tá bom.
Com relação às queixas atreladas à violência sexual, né, que eu acho que dentre todas elas, talvez essa fosse a necessária uma ação mais imediata, né, não sei, mas penso eu que sim. Existe alguma outra parceria, alguma ação imediata quando essa queixa aparece, algum acolhimento diferente para essa criança e adolescente? Então, a gente ficou bem espantado com a quantidade de queixas relacionadas à violência sexual, até porque esse não era o foco inicial do projeto, né? Quando é algo assim, o trabalho em rede é ainda mais importante. Então, quem recebe primeiro sempre encaminha também para atenção básica, normalmente tem um encaminhamento para o conselho tutelar, então é um trabalho realmente diferente. Agora, em Uberaba, eles abriram um serviço só para isso. Então, é um serviço similar, assim, né, ao funcionamento dos CAPs, com uma equipe multidisciplinar, mais focado para violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente está até com vontade de desenvolver outro projeto, né, mais voltado para isso, mas ainda não foi possível. Mas a gente sabe que eles abriram esse novo serviço, inclusive muitas das fichas que estavam na lista de espera, a gente acabou não conseguindo analisar porque foram redirecionadas para esse novo serviço de Uberaba. Ah, legal. Minha última pergunta é que na tua fala também apareceu, você coloca que, então, esses resultados que vocês tiveram, né, vocês acreditam que eles possam ser reverberados para as escolas, né, para dar onde surgem essas queixas, e que algumas demandas poderiam ser, então, melhor trabalhadas nesse ambiente escolar. Você teria ideia, ou vocês já discutiram que tipos de trabalho seria possível se realizar nesses ambientes escolares, né, se seriam com os professores, com a gestão, com todos os sujeitos envolvidos da escola, ou se teria uma pessoa mais específica na escola para fazer esse trabalho? Sim, então, agora seria essa nossa próxima etapa, que a gente quer fazer um projeto justamente mais voltado para os professores, para os funcionários em geral da escola. Porque quando a criança recebe um diagnóstico, um laudo, ela tem direito de receber, né, um professor de apoio, mas é muito importante que o professor em sala de aula também saiba como manejar isso. Porque, como eu disse, né, acaba que muitas vezes esses encaminhamentos são uma forma de lidar com problemas que a escola está passando, que muitas vezes são da própria escola. Então, mesmo que a criança tenha um diagnóstico, ela ainda tem o direito de aprender e se desenvolver. Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho com os professores para auxiliá-los a conseguir trabalhar com essa criança, incluí-la de fato em sala de aula, né? Não só colocar um professor de apoio que vai tirá-la de sala de aula, fazer uma atividade muito diferente. É importante que ela esteja realmente incluída nesse contexto. E aí a nossa ideia é justamente conversar com os funcionários, né? Não só com os professores, com a gestão também. A gente já entrou em contato com algumas escolas para realizar esse trabalho, justamente para dar esse auxílio e conversando com eles sobre como eles podem fazer melhor essa inclusão. Eu agradeço a minha fala, Rafael. Obrigada, Luzia. Obrigada. Obrigado, professora. Professor Luciano. Bom, vamos lá, né? Luiz, eu estou com umas perguntas aqui. O trabalho seu foi fazer um levantamento do que está acontecendo, foi isso? Só fazer um levantamento, né? Você pegar os dados e ver qual problema que né? Psicológico dos alunos. Não foi fazer uma intervenção, não, né? Só levantamento de dados. Nesse primeiro momento, não foi exatamente para ver os problemas psicológicos, foi para ver se o CAPSI estava recebendo, de fato, muitas demandas do ambiente escolar que poderiam ser melhor resolvidas na escola. Então, a gente partiu de um pressuposto que o CAPSI estava muito sobrecarregado, tinha uma fila de espera muito grande, né, que de fato eles tinham, e aí a gente queria analisar essas fichas para ver se todas essas queixas, essas crianças e adolescentes que estavam sendo encaminhadas ao CAPSI precisariam dessa intervenção no âmbito da saúde mental, ou se essa intervenção poderia ser realizada melhor
no âmbito da educação. Então, a gente, fazendo esse levantamento, a gente pôde ver que, de fato, muitas queixas estavam mais relacionadas ao âmbito do ambiente escolar, e que aí a gente poderia fazer uma intervenção diretamente no ambiente escolar, né, sempre fazendo essa ponte com a saúde mental, e que isso seria importante diretamente para resolver, né, essas queixas, e também para aliviar os serviços de saúde mental, que acabam recebendo muitas queixas que não necessariamente precisariam ser trabalhadas lá. E aí, né, nesse primeiro momento foi isso que a gente fez, e aí agora a gente está chegando nessa parte mais de intervenção mesmo. Vocês não acham que também teria que ter uma intervenção com os pais também dessas crianças, também desses adolescentes? Porque, por exemplo, o caso de violência sexual, a maioria dos casos acontece em casa, né, nas casas das próprias crianças, né? Não seria interessante também uma intervenção com os pais? Não só no ambiente escolar, eu acho que o problema está mais relacionado nas casas, né? Não sei, né, o que vocês acham, né? A professora, eu quero fazer uma consideração? Orientação. Bom Bom dia, dia, professora, tudo bem? tudo bem? Luísa, eu vou me colocar aqui, dá licença. Obrigada, Luciano, Beatriz, aí, pelas considerações. Professor, a gente seria muito interessante, né? Mas a gente também obedece a uma política de funcionamento do CAPS, e o nosso foco fundamental é exatamente as crianças que são encaminhadas, a escola que encaminha demandas que, em tese, não seriam propícias. A nossa intervenção é futuramente mais voltada para a educação do que o CAPS. O CAPS já tem esse trabalho de intervenção familiar, né, que já acontece, tem a busca ativa. O nosso foco é exatamente o fluxo da rede que encaminha para o CAPS queixas que vêm da escola e que não precisariam sobrecarregar o CAPS. Então, a gente tem um foco na educação maior. Me faço clara? Tá, não, foi sim, foi claro, com certeza. Só mais uma pergunta. Vocês acham importante ter um psicólogo nas escolas, né, para já atender essa demanda? Na minha opinião, eu sou engenheiro, né, também não sou da área, mas eu acho que os professores eles não estão preparados para lidar com essa situação, né? Eu acho interessante ter um psicólogo na escola, né, que cuida disso, né? Vocês acham importante isso? Sim, com certeza. Inclusive, tem uma lei, né, que fala sobre a presença de psicólogos e assistentes sociais. Em teoria, seria obrigatória, ainda está sendo implementada, né, porque tem toda a questão do orçamento, muitas vezes é difícil, mas com certeza a presença do psicólogo na escola é essencial. Justamente esse trabalho, né, que a gente faz, é um trabalho clínico, assim, individualizado, que seria mais voltado às famílias mesmo, que também é muito importante, né, mas é um trabalho mais geral, voltado para esse lado da educação, então, trabalhando não só com alunos, mas com os funcionários, com os professores, né, nesse âmbito geral da educação. Tá certo. Tá bom, gente. Muito obrigado, né, pela oportunidade. E parabéns, né, pelo trabalho, né? Muito bom. Obrigada, Luciano. Obrigada, Beatriz, Rafael. Obrigado, Luísa. Vamos, então, dar seguimento com as apresentações. Agora é a apresentação do trabalho Geoprodutos, desenvolvendo geoalimentos no território do aspirante Geoparque Uberaba. A apresentadora é a discente Beatriz Maria Dias Pereira e a orientadora é a professora Priscila Cristina Bizan Viana. Eu havia visto o professor aqui no início da reunião, não sei se ela ainda está presente. Estou aqui, sim. Bom dia, professora. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Beatriz, pode iniciar a apresentação de slides. Na hora que tiver tudo certo e você falar que está ok, a gente olha o horário para o pessoal poder acompanhar. Certo. Obrigado. Dá para me escutar certinho? Sim, tá bom. Só um minuto. Vou entrar de novo.
Todos vendo? Certinho? Sim. São 9h12, a hora que você quiser iniciar, pode começar. Perfeito. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o projeto de extensão no qual eu fiz parte. Então, o tema é Geoprodutos, desenvolvendo geoalimentos no território do aspirante Geoparque Uberaba. Apresentador, como já dito, é eu, Beatriz Maria. Como orientador, a professora Priscila e a professora Franci. E coautores, nós tivemos a Isadora, a Laís e o Nicolas. Para introduzir um pouco, queria explicar para vocês o que é um geoparque, o que é um geoproduto e como a empresa júnior da Alimentos fez parte desse processo. Então, o geoparque é tudo aquilo que incorpora e protege uma variedade de patrimônios naturais, históricos, culturais e ecológicos de um território, com ênfase aqui em Uberaba. Então, não só proteger, a gente também idolatra muito esses patrimônios. Geoprodutos são todos aquilo que é proveniente da terra do território de Uberaba. E quando eles possuem um desígnio alimentício, a gente pode chamar eles de geoalimentos. Então, tudo aquilo que a gente planta no nosso território, a gente cuida, a gente colhe e utiliza para a nossa cozinha, para fazer um produto, um alimento, uma pizza, qual que seja, né? E a empresa Júnior de Alimentos, a AGEA, foi convidada para fazer parte desse projeto, para a gente conseguir usar os nossos serviços do ramo alimentício e aplicar no projeto. Como justificativo e objetivo, então, como já comecei a falar um pouquinho, a gente desenvolveu a atividade de suporte e apoio técnico a estabelecimentos privados do setor alimentício. Esse estabelecimento, eles foram já selecionados anteriormente para fazer parte do aspirante de Geoparque Uberaba. Então, não foi selecionados por nós estudantes. O estabelecimento desse projeto que eu vou apresentar para vocês foi um que comercializa e fabrica pizzas. E a intenção era aperfeiçoar a qualidade dos geoalimentos que eles produziam na pizzaria. Como método, nós visitamos o estabelecimento, prestamos uma consultoria para eles, colhemos as informações necessárias, como, por exemplo, a receita do geoalimento deles, e também discutimos qual seria o serviço mais viável que eles estavam precisando naquele momento. Então, acabou optando por elaborar tabelas e rótulos. Então, foi elaborado 3 tabelas e 3 rótulos nutricionais para a pizzaria, e foram para um creme e 2 molhos. Como método também, na tabela e no rótulo, a gente usou a RDC 429 de 2020, a IN 75 de 2020 também, e alguns materiais complementares que a gente tem na empresa Júnior, como alguns manuais e planilhas também. Aqui tem os nossos resultados de discussões. Então, essa foi a rotulagem e a tabela do creme de pistache da pizzaria. Aqui a gente tem o molho pesto de azeitona preta, todo já conforme a nova legislação, com as lupinhas e tudo mais. E, por fim, o molho pesto de manjericão. Como conclusão, então, a gente promoveu e incentivou o aprimoramento da qualidade dos geoalimentos daquele estabelecimento, no caso da pizzaria. E, no caso também o geoalimento foi os molhos. E a gente permitiu que os nossos discentes, né, eu e os coautores, a gente conseguisse atuar e experimentar essa relação de ensino-aprendizado de forma direta com a sociedade. E isso contribuiu muito para a nossa formação, tanto profissional como cidadã. Aqui estão as referências da RDC e da I-75, e muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Vamos iniciar as arguições. Professora Beatriz Fernanda. Bom, obrigada, Bia, me achará. Eu confesso que eu li o teu trabalho junto com o da Laís, porque eu também vou avaliar o dela, então eu achei que o texto das duas me ajudaram muito a compreender o projeto, né? Mas eu fiquei, confesso, bastante curiosa de entender um pouquinho melhor o que é esse geoalimento, tá?
Então, nesse sentido, as minhas perguntas vão para tentar entender melhor como que um alimento se torna, né, geoalimentos, por exemplo. Você deu o exemplo da pizza, né? E aí eu fiquei pensando se a pizza é um geoproduto, sem somente ser todos os elementos da pizza são providos de geoalimentos, ou se basta ter uma coisinha de geoalimento na pizza, ela já se torna um geoproduto. Então, essa era a minha primeira pergunta. E aí, nessa direção, e aí você trouxe os molhos, né, que foi na sua apresentação, não estava no resumo, mas ali eu ia perguntar se todos aqueles componentes dos molhos são geoalimentos que o tornam o molho um geoalimento, né? Então, essa ideia de quais são os critérios mínimos, no caso, para que eu tenha um geoalimento e que ele, então, um critério mínimo para eu ter um geoproduto. Certo. Então, quanto mais coisas plantadas no nosso território, cultivadas e colhidas para usar no nosso alimento, mais ele vai se tornar um geoalimento. Mas nem sempre isso é possível, né? A gente não consegue, por exemplo, plantar o trigo aqui, fazer a farinha e para pôr na nossa pizza. Então, pelo menos na pizzaria, não tudo, 100% era feito do território, tem coisa assim que eles tiveram que comprar de outros lugares. Só que eles priorizam muito as coisas daqui. Então, por exemplo, o manjericão, a salsinha, a cebolinha, eles têm uma pessoa própria que cultiva essa parte e eles recolhem dela para a pizza deles. Então, respondendo já essa pergunta, não é 100% plantado aqui, até porque nem sempre dá. E em relação aos molhos, também não são todos. Por exemplo, a azeitona preta a gente não tem aqui, né? Teve que ser comprada. Mas no caso do manjericão, sim. O manjericão é o mais forte deles e foi o que eles têm uma pessoa específica para aqui de Uberaba que eles compram. E no caso do creme de pistache também não foi possível por conta que não temos pistache aqui. Então também foi comprado por parte de fora. Posso só ajudar um pouquinho? Na verdade, assim, nem o Geoparque tem estabelecido que realmente é um geoalimento, né? Então, o que a gente tenta é valorizar ao máximo as coisas que são produzidas aqui. É óbvio que a gente não consegue ter um produto 100% aí produzido aqui desde o começo, né? Mas a gente quer valorizar realmente a agricultura familiar, os pequenos produtores, enfim, mas não se tem ainda uma definição do que realmente é um geoalimento. Na verdade, esse projeto são 4 apresentações, vocês vão ver 2 aqui, depois à tarde tem mais 2, e talvez o objetivo principal talvez não seja nem produzir os geoprodutos, mas sim certificar esses estabelecimentos com um selinho, esse restaurante aqui, ele é amigo do Geoparque, ele produz de acordo com características estabelecidas aqui pelo Geoparque, e ele virá aí também um ponto de visita aí das pessoas que vêm visitar Uberaba, e eles vão saber, olha, esse restaurante está credenciado no Geoparque, ele faz os produtos com higiene, com qualidade, ele utiliza a maioria dos produtos daqui da região, enfim, então, talvez um objetivo aí um pouquinho maior, que a hora que a gente vê os 4 trabalhos juntos, a gente consegue enxergar isso melhor. Perfeito. Deu para entender mais agora essa questão. E vocês, em algum momento do projeto, ou alguma das pessoas que vão apresentar, tem um levantamento, ou fizeram um levantamento das agriculturas familiares que a gente tem no território, para poder, então, estar indo nesses estabelecimentos e dialogando, apresentando, porque eu entendo que, às vezes, o estabelecimento não tem essa relação toda que o território pode oportunizar, né? Vocês têm isso ou não? Não. Na verdade, os 3 estabelecimentos que a gente trabalhou, eles foram meio que selecionados a dedo aí, por terem participado do Festival Gastronômico do ano passado, e por estarem abertos a participar do projeto. Então, teve estabelecimento que foi convidado, mas que não quis, entendeu? Então,
a princípio a gente não tem essa rede aí em volta dos produtores da região. Bom, fica a dica, então. Fica a dica, com certeza. Porque às vezes, né, falta um pouco a interlocução desses sujeitos, né, do agricultor familiar, que às vezes é longe, não consegue adentrar, né, nesse universo do geoparque e até dos estabelecimentos conhecer, né, as produções. Então, talvez vocês possam pensar em ser essa ponte, essa interlocução, até mesmo para que eles se conheçam e possam, porventura, estabelecer um comércio ali entre eles, né? Com certeza. Era mais isso, tá, Beatriz? Porque eu fiquei super curiosa, eu amo pizza, eu fiquei já imaginando um monte de coisa. Obrigada, viu? Imagina. Não tá pegando o seu microfone, Rafael. Não. Aqui vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Professor Luciano, por favor. Vamos lá. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? Muito bom. A Priscila também, parabéns pela orientação. Eu fiquei, assim, eu achava que o geoalimento era uma coisa bem endêmica do Cerrado, né? Uma coisa que fruta aqui do Cerrado, que existia aqui nativo, né? Uma coisa assim, né? Mas pode ser um produto exótico, assim, né? Que foi desenvolvido em outro lugar, mas plantado aqui, é isso? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que eu consegui entender o que você falou. Entendeu? Por exemplo, a fruta do Cerrado, do Cerrado, né? Que é daqui, né? Então, por exemplo, uma receita daqui, de moleque, alguma coisa que o pessoal faz aqui na região. Eu entendia isso, né? Mas eu acho que isso não é uma coisa italiana, né? É uma coisa mais. Aí você já alimento vai usar um alimento aqui. É isso, né? Sim, o geoalimento, ou geoproduto, ele vem do nosso território. Então, Bebeu do Uberaba, é tudo aquilo que a gente cultiva aqui. Não precisa ser só plantas, mas estou dando exemplo do manjericão, por exemplo, da pizzaria. Uma pessoa planta esse manjericão, cuida dele, colhe, e aí faz um geoproduto com esse manjericão. Entendi. Entendeu? Aí, como eu expliquei para a Beatriz, nem sempre vai ser os produtos que a gente fizer, por exemplo, a pizza, nem sempre ela vai ser 100% feita de Entendi. Eu não sei, assim, eu tenho como sugestão para alguns projetos, né? Uma coisa mais nativa mesmo, só produziria aqui, né? Fazer um selo, né? De localização, né? Patrimônio aqui da região, né? E também eu acho que a gente tem um polo aqui alimentício, por exemplo, pimenta, né? A gente tem muitos produtores de pimenta aqui, né? Será que caberia também um geoalimento com esses produtores, entrar em contato com eles, né? Tem um filho mais ou menos produzido de Uberaba, né? Porque a gente tem uma indústria de pimenta muito grande. Você vai no supermercado, você muito pimenta que você compra, é produzida de Uberaba, né? Não sei se é o caso, também muito grande. Aqui na minha área também, né? Eu estou falando bobagem aqui, ok? Mas é isso. Às vezes dá uma assistência para esses produtores, né? Porque a gente tem muita pequena, até bem, né? Pequenas empresas, alimentícias que Uberaba, né? Às vezes não vai ali de dentro, tem muito produtor de pimenta ali, né? São pequenas fábricas, né? Às vezes tem uma assessoria, né, da universidade, tudo interessante, né? É isso, pessoal. Obrigado, professor. Obrigada, Luciano. Obrigado, senhor. Obrigado, Beatriz. Obrigado, professora Priscila. Mais alguma consideração? Não? Então, vamos dar seguimento.
Vocês estão me ouvindo? Só para saber, porque eu tô com 2 contas abertas para conseguir transmitir a imagem em uma e o áudio em outra. Sim, dá para ouvir sim. Obrigado. Seguindo, então, nós temos agora acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas na Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba, a DEFU, um relato de experiência. A apresentadora é a Vicente Gabriela Lima Carnaúba e a orientadora é a professora Débora Ribeiro Campos. Gabriela está presente? Parece que não. Nesse sentido, então, nós seguimos para a próxima apresentação. Caso a Gabriela venha entrar na sala, ela apresenta, né, posteriormente. Então, o próximo trabalho é Seminários como Ferramenta de Reflexão. A apresentadora é a Betânia Silva Tristão e o orientador é o Lúcio Álvaro Marques. Betânia está presente? Sim. Bom dia, Betânia, tudo bem? Bom dia. Betânia, quando você iniciar a apresentação, a gente calcula o tempo, tá? Certo. Eu vou tentar apresentar. O professor Lúcio, ele não está presente porque ele está dando aula na pós-graduação. Infelizmente, ele teve esse problema. Só é importante ressaltar que os projetos de extensão e de ensino, eles não exigem necessariamente que o orientador esteja presente, só os de pesquisa, né, de IC e tal. Contudo, na avaliação dos avaliadores, vai ter uma pergunta se o orientador estava presente. Por isso que a gente sempre pergunta para, na hora que eles forem preencher lá a avaliação, eles conseguirem saber responder, tá? Mas na extensão e no ensino, isso não influencia na nota. Eu vou tentar apresentar, só que eu estava tendo um problema, porque eu estou pelo tablet, tá bom? Aí, se caso cair alguma coisa, aí é por conta desse probleminha. Perfeito. Só uma questão, acho que a Gabriela estava com problemas técnicos, por isso que ela não se manifestou. Mas, como a gente já iniciou, aí a Betânia apresenta e depois a Gabriela entrando, ela pode apresentar. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, tudo bom? Deu tudo certo? Jóia. Deu. Consegue me escutar? Sim. Ai, perdão, é que eu também estou usando 2 telas, uma para projetar e outra para falar, e eu acho que nisso não deu certo. Não, perfeito. Posso apresentar? Pode. Betânia, tudo bem? Não teve, caiu, né? Betânia, tudo bem ela apresentar? Que ela entrou agora, deu Sim. certo, o áudio dela estava estragado. Não, perfeito. Pode então ser. ela apresenta aí, a gente já te chama, tá? Obrigado. Gabriela, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Pode abrir com calma aí a apresentação. Na hora que tiver tudo aberto, a gente olha o tempo e dá início, tá? Certo. Conseguem ver a apresentação? Sim? Certo. Bom dia a todos, perdão pelo problema técnico. Meu nome é Gabriela, sou discente de medicina e eu participo do projeto de extensão Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças na Pessoa com Deficiência. E o meu trabalho é chamado Acompanhamento das Atividades Pedagógicas desenvolvida na Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba. A professora orientadora não pôde estar presente, a Débora. Bom, é importante começar falando que as pessoas com deficiência, historicamente, enfrentam diversos desafios no contexto educacional, e foi nesse cenário que a gente fez um projeto de extensão ligado à DEFU para complementar a assistência às pessoas com deficiência presentes na instituição em diversos âmbitos, entre eles a educação. O nosso projeto ele foi composto por principalmente 2 pilares. O primeiro deles são ações mensais que a gente faz, ações de educação e saúde. Essa foto foi de quando a gente fez uma ação sobre hipertensão, mas a gente já trouxe outros temas também, como alimentação saudável, primeiros socorros, e a gente está planejando outras ações para o futuro com temas pertinentes para eles. O outro pilar é a educação. A gente auxilia os pedagogos da DEFU. A DEFU tem uma escola, e aí é sobre isso que eu vou comentar um pouquinho hoje.
Então, como objetivo, a gente tem descrever as atividades pedagógicas realizadas na instituição com acompanhamento do projeto. Nosso projeto é composto por 10 alunos e uma professora, a professora Débora, do curso de Medicina. E eles trabalham um relato de experiência das atividades pedagógicas de março a agosto de 2023. A escola da DEFU é composta principalmente por 10 alunos, isso varia conforme os dias, e as idades são muito variadas, vai de 2 a 50 anos, todas pessoas com deficiência. Durante o acompanhamento pedagógico, a gente teve 2 estudantes de medicina, uma vez por semana, às quintas-feiras, auxiliando a professora responsável pela escola da DEFU. E lá eram realizadas atividades de pinturas e exercícios de vocabulários e diversas outras, mas principalmente esses 2 tipos de atividade, com os alunos da escola da DEFU. Logo de cara, a gente percebeu discrepâncias nas habilidades cognitivas e motoras entre os alunos. Então, enquanto a gente tinha alunos que tinham dificuldades até de segurar o lápis por conta da sua deficiência, a gente também tinha alunos que não só conseguiam segurar o lápis tranquilamente, mas também conseguiam completar palavras, relacionar os objetos às suas cores e realizar as atividades com uma certa facilidade, precisando só de auxílios pontuais. Quando a gente viu essas discrepâncias, a gente percebeu quão importante era a individualização do ensino da pessoa com deficiência. E essa foi a diferença tão grande que a gente fez no projeto, na DEFU. Então, os alunos conseguiram auxiliar nessa individualização, porque nós éramos em mais pessoas que conseguiam ir, aluno por aluno, conhecendo suas limitações e suas potencialidades, para conseguir ajudar eles nas atividades. E, em troca, a gente recebeu uma visão mais inclusiva e menos capacitista das pessoas com deficiência, porque a gente via por trás de cada pessoa com deficiência histórias únicas e personalidades individuais. Então, isso foi muito positivo para a gente como futuro profissional de saúde. Então, na conclusão, a gente tem que as atividades pedagógicas devem respeitar as individualidades de cada pessoa com deficiência, respeitando os limites e incentivando as potencialidades de cada um. E a gente percebeu essa demanda na educação da pessoa com deficiência por mais profissionais capacitados, porque só assim a gente conseguiria individualizar esse ensino, a gente conseguiria auxiliar cada aluno com as suas dificuldades, ao invés de uma professora só tentar administrar tudo isso. E aí isso a gente percebeu também pelo feedback que eles deram para a gente, falando que, perguntando quando que a gente iria, pedindo temas para a gente trazer nas ações também. Então, isso foi muito positivo. E aí a gente tem que os alunos de medicina, ao mesmo tempo que deram assistência específica para cada usuário, puderam desenvolver essa visão mais inclusiva das pessoas com deficiência. Essas foram as minhas referências e obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Gabriela. Vamos iniciar as arguições. Professora Beatriz, por gentileza. O áudio está desligado, professor, ou eu não estou ouvindo. Um dos dois. Vocês estão ouvindo? Eu também não. Também, não faltou, não. Tá, acho que tá dando problema, né? Vamos, professor Luciano, o senhor quer iniciar a arguição enquanto a professora... Pode ser, né? A gente Gabriela, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? Sim, também. Sim, então. Muito bom, né? Muito interessante. Eu tenho uma pergunta, assim, o que esse trabalho agregou para vocês, né? E se esse trabalho pode mudar alguma coisa no ensino e na medicina, né? Tornar ela mais humanizada, como esse trabalho pode agregar o pedido de curso de medicina.
Bom, como futuros profissionais da saúde, é muito importante que a gente saiba lidar com todo tipo de público que aparecer, independentemente da área, da especialidade que a gente decidir seguir. Acima de tudo, todos vamos ser médicos gerais, a gente já sai da faculdade podendo exercer, e a gente pode acabar tendo contato com todo tipo de paciente. Então, é muito importante que a gente saiba lidar com as situações adversas que aparecerem para a gente, não só pessoas de idades distintas, mas também as pessoas com deficiência que podem aparecer para a gente como pacientes. É muito importante que a gente saiba, acima de tudo, olhar o paciente e não só a sua deficiência, mas olhar a sua história, olhar o que levou à sua deficiência, olhar as suas demandas como paciente, como pessoa com deficiência. Então, esse projeto foi muito importante para a gente ter um contato maior com isso e perceber cada vez mais que cada pessoa, não só cada paciente sem deficiência, mas cada pessoa com deficiência vai ter as suas individualidades. A gente vai precisar olhar isso como um todo na hora de atender. Então, isso foi muito importante para a gente e a gente desenvolveu uma visão muito mais inclusiva sobre isso, porque a gente conseguiu ver o amplo aspecto de deficiências que existem, e mesmo pessoas com deficiências classificadas, teoricamente, como parecidas, vão ter suas demandas diferentes também. Então, foi muito legal para a gente isso. A gente entrou em contato com diferentes histórias dos usuários da DEFU, de como adquiriram sua deficiência, se foi congênita, se foi um acidente. A gente teve até alunos de lá que eram filhos de professoras, então isso foi muito interessante, porque a própria professora conseguiu contar melhor para a gente o que aconteceu, como a pessoa adquiriu a deficiência dela. Então, foi muito positivo para todo mundo que entrou no projeto e a gente está seguindo com muito carinho com ele. Era só isso mesmo, Gabriela, para eu fundamental, né? Parabéns, muito bom o trabalho de vocês. E era só isso que eu tinha falado. Obrigado. Obrigada, professora. A professora Beatriz entrou novamente. Vamos testar se o áudio dela agora está funcionando. Professora? Vocês me ouvem? Agora sim. Agora sim? Agora tá bom. Não sei o que aconteceu, eu não mexi em nada. Aqui no meu notebook também não mexi em nada e ele não estava funcionando. Tecnologias, às vezes elas têm vida própria. Bom, Gabriela, eu tenho uma pergunta mesmo, assim, com relação à associação, né? O nome dela, pelo que está na tua apresentação e no resumo, é a Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba, né? Então, pelo nome, eu entendo que ela contempla apenas pessoas com um tipo de deficiência física, né? Então, outros PCDs não entram, né? Então, a gente tem ainda pessoas com deficiência visual, cognitiva, inclusive o autismo também entra, né, na definição de PCD. E aí eu fiquei na dúvida, porque na tua fala me deu a entender que esses 10 alunos, eles contemplam esse espectro de deficiências, né? E no caso, eu fiquei na dúvida se era só a física ou se realmente a associação, para além da física, recebe esses outros PCDs. Certo. Bom, a associação é sim de deficientes físicos apenas. A gente não tem deficientes visuais que não tem nenhum outro tipo de deficiência, por exemplo, deficientes auditivos que também não tem outro tipo de deficiência. A maioria cadeirantes e a maioria tem deficiências cognitivas. Então, possuem, por exemplo, uma das alunas possui meningite, então ela teve deficiências físicas, ela é cadeirante e também deficiências cognitivas. A grande maioria, eu diria, tem deficiências cognitivas além da física, mas a gente não tem pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual apenas na instituição. E aí, por consequência, então, né, subsequente à deficiência física, tem essas pessoas com as questões cognitivas. A fundação, ela tem pessoas que conseguem dar conta dessa deficiência cognitiva? O que a gente percebeu lá é que não existe muito amparo cognitivo fora da própria escola,
e a escola ela é composta por uma professora muito atenciosa e que disponibiliza atividades a todos, mas são atividades muito gerais. Então, o que a gente falou sobre a individualização é uma coisa que chama muito a atenção para a gente. Então, não tem um suporte maior para as deficiências cognitivas, além da educação, que se assemelha muito à educação infantil, sabe? Educação básica. Mas existem apoios de fisioterapeutas que estão lá. Toda quinta-feira que a gente ia, tinha fisioterapeutas lá para ajudar o pessoal. Então, quando a gente fez algumas ações, eles já tinham noção de algumas coisas, alguns já sabiam mais ou menos quanto que era a pressão deles, normal, por conta desse apoio da fisioterapia, que a gente percebe que é algo que eles gostam muito. Mas, infelizmente, a gente não percebeu um amparo cognitivo muito grande. Entendi. A minha outra pergunta é que eu entendi pelo teu trabalho que o teu foco é mais voltado para a educação, né? Esse olhar, né, mais na perspectiva da educação. Para esses alunos que estão ainda na etapa educacional da educação básica, né? Existe um diálogo com a escola que eles participam, a associação tem esse diálogo com a escola que eles frequentam, né? Se isso existe, de que forma é feito, e se vocês também fizeram essa interlocução com a escola, ou não? A gente não percebeu nenhuma referência à escola, a maioria é adulto, então tem poucas crianças, eu diria que 2 ou 3 só crianças. Uma delas, inclusive, sem deficiência, mas é aluna, é filho de uma das professoras e precisava de um lugar para desenvolver a sua educação, e foi o jeito que conseguiram. Então, a gente não tem muitas informações sobre escola, porque a maioria do público é adulto. E eu acredito que as pessoas com deficiência, as crianças, elas não tenham essa educação por fora da DEFU, pelo que a gente percebeu no tempo que a gente estava lá. Muitas não conseguem conversar, sabe? Mas foi isso que a gente percebeu, principalmente pelo fato de um dos alunos ser um filho de uma professora que não tem deficiência de fato, mas por conta da associação, do amparo social dele, foi o que eles conseguiram administrar como educação para ele. Então, mas a grande maioria acaba sendo adultos mesmo, fora da escola, da idade escolar, mas que precisam de atividades de nível básico para conseguir desenvolver habilidades, desenvolver uma certa autonomia, quem sabe. Entendi. Era só isso, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, professora. Obrigado, Gabriela. Parabéns. Vamos agora, então, continuar com as apresentações. Seguindo agora, nós temos no cronograma a Betânia. Betânia, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom Betânia, dia a todos. Obrigado aí pela paciência. Vamos, então, iniciar a sua apresentação. Na hora que aparecer aqui, a gente começa a contar o tempo. Eu acho que eu não vou conseguir estar apresentando por conta desse problema. Não tá abrindo? Não. Eu acho que esses erros que está tendo é uma atualização do Meet. É uma coisa que eu vim pesquisando e eu não consegui resolver. E infelizmente, eu não estou com computador. Não tenho. Entendi. Você quer me mandar e eu abro? Você quer que eu abro aqui? Você me manda? Olha, se tiver como, por favor. Pode mandar pro meu e-mail, eu vou escrever ele aqui. E aí, só que aí a gente vai te pular, tá? Você vai ficar por último para não atrasar. Claro. Uhum. Então, eu vou chamar a próxima apresentadora e eu já escrevo aí para você. Laís, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Sim, estamos sim. Laís, podemos iniciar a sua apresentação? Podemos sim, só vou compartilhar aqui a tela. Tá. Lembrando que a Laís também é orientada pela professora Priscila, que está presente na sala. Isso. Ela acabou de sair, mas a Franci já entrou, que é as duas Tudo orientadoras. Ah, perfeito. Tá bom? Laís, pode começar. São 9h46, tá? Combinado. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Laís, né? E hoje eu vou dar continuidade do projeto que a Beatriz já apresentou, que é sobre os geoprodutos, desenvolvendo os geoalimentos no território do aspirante Geoparque Uberaba. Bom, as duas orientadoras são a Priscila e a professora Franci, e os coautores é a Beatriz, a Isadora e o Nicolas. Bom, então, por introdução, né, a gente tem que o projeto Geoparque,
Ele visa integrar o patrimônio geológico e os principais valores históricos da cidade de Uberaba por meio de uma construção de uma identidade singular para este território. E lógico, né, em consonância aos propósitos previstos para os geoparques dentro do escopo da Unesco. E, por definição de geoprodutos ou geoalimentos, a gente tem que são produtos desenvolvidos, fabricados ou manufaturados na região de geoparques. E os produtos, eles são inspirados principalmente na geodiversidade local. Bom, a nossa justificativa e os objetivos do projeto foi desenvolver a atividade de suporte e apoio técnico aos estabelecimentos privados do setor alimentício participante do aspirante Geoparque Uberaba. E o projeto contou com a empresa Júnior de Engenharia de Alimentos para desenvolver ou para dar suporte, né, para que seja desenvolvido geoprodutos e geoalimentos. A partir disso, a gente realizou procedimentos operacionais padrão, visando manter um planejamento de trabalho a ser executado e promovendo uma maior segurança alimentar nas operações diárias desses estabelecimentos. Nossos métodos, primeiramente, a gente realizou reuniões com os estabelecimentos, visando entender melhor quais as dores e quais as dificuldades do estabelecimento e qual seria a melhor forma de dar esse apoio e essa assistência técnica. A partir disso, entendendo do que eles precisavam, a gente dividiu, né, para cada estabelecimento um projeto diferente. E para esse que eu estou apresentando hoje foi dos procedimentos operacionais padrões. Então, a gente usou os materiais complementares para estudos, além daqueles que a gente já tinha visto na graduação, como também na própria empresa Júnior. Usamos também a RDC 275, de 2002 da Anvisa, cujo regulamento técnico, né, diz respeito à aplicação desses POPs aos estabelecimentos produtores ou industrializadores de alimentos. E vendo como o estabelecimento trabalhava e tudo mais, a gente dividiu esses POPs em duas documentações diferentes, sendo que essas foram de higiene dos manipuladores e de higiene das instalações móveis e utensílios. E por fim, né, como resultado, a partir da aplicação desses POPs, a gente obteve um estabelecimento apto a realizar as orientações gerais aos manipuladores, a fim de garantir uma maior segurança alimentar, sendo que o POP relacionado à higiene dos manipuladores, ele ajudou a orientar esses manipuladores a praticar as medidas de higiene necessárias para proteger os alimentos de contaminações químicas, físicas e biológicas, e os POPs relacionados a instalações, os móveis e utensílios, fizeram com que a gente garantisse que todas as superfícies em contato direto e indireto com os alimentos sejam devidamente higienizadas, então evitando assim a contaminação cruzada. Então, como conclusão, a gente teve que esses POPs, elaborados pelo projeto em conjunto com a empresa Júnior de Engenharia de Alimentos, e a sua aplicação permitisse que o estabelecimento em questão se encontrasse apto a elaborar os geoalimentos, além de ter uma garantia de maior segurança higiênico-sanitária para os consumidores e o estabelecimento de acordo com as regulamentações da Anvisa. Bom, aqui como referência eu trouxe então a RDC que a gente usou, que é a resolução da diretoria colegiada, para fazer as pesquisas. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Laís. Vamos, então, iniciar as arguições. Professora Beatriz, por gentileza. Obrigada, Laís. Tentar fazer outras perguntas para você. Tá bom. Foi muito legal, porque eu li o teu trabalho junto com o da Beatriz, né? Uhum. E um complementava o outro, um ajudava a entender o outro. Eu falei assim, nossa, elas tinham que apresentar juntas, assim, para a gente poder conversar juntas, né? Sim. Bom, mas assim, eu tenho duas perguntas apenas para ti, tá? Certo. Uma é com relação a o que vocês identificaram ou sentiram como dificuldades de apresentar o POPs, que chama, né? Para os sujeitos desses estabelecimentos, né?
Quais limitações vocês perceberam, embates, né? Ou talvez aquela dificuldade de apresentar, de instruir, né? Como que foi esse contato mais próximo, efetivamente, né, do trabalho? Uhum. E o que para vocês reverberaram como aprendizado de toda essa dinâmica que vocês tiveram? Certo. Bom, em relação aos POPs, né, uma queixa do dono do restaurante, na verdade, era que ele é formado em gastronomia, então ele sabe mais ou menos de quais as coisas que ele tem que colocar em prática. Porém, os funcionários dele não tinham essa vivência. Então ele ficava com dificuldade de passar esses ensinamentos para os funcionários novos. E a gente quis... Gente, tá fazendo eco no meu? Não. Ah, então tá bom. E a gente quis passar para ele de uma forma clara esses procedimentos para que ele conseguisse passar para os funcionários assim da melhor forma, que não tivesse uma leitura muito complicada, até porque muitos funcionários deles eram mais jovens assim no mercado de trabalho, não tinham muito contato com essa parte de alimento. Então acho que assim, não foi tanta uma dificuldade, mas o que a gente teve que se atentar mais foi em relação a isso, a elaborar POPs que qualquer pessoa leiga no assunto conseguisse entender e entender a importância disso dentro do estabelecimento alimentício. Qual que era a outra pergunta mesmo? Já faço ela, só vou entender uma coisa. Então, vocês fizeram a conversa com o dono do restaurante e ele passou para os funcionários. Foi essa ponta? Isso, exatamente. Exatamente. Tá. A gente até tinha conversado com ele se ele preferia que a gente passasse, mas ele falou que não, porque ele tinha uma rotatividade muito grande de funcionários. Então, que ele acho que estava até contratando funcionários novos. Então, para ele já ter uma documentação ali, para ele sempre conseguir fazer essa ponte. Tá. Entendi. A segunda pergunta é o que desse processo todo, dessa vivência toda que você e a Beatriz, né, tiveram, o que para você, Laís, reverberou como aprendizado de todo esse processo, do estudo, da elaboração do material, da conversa com o dono do restaurante, né? Sim, não, então... Foi muito interessante esse projeto como um todo, né? A gente realizou 4 projetos, entre eles a tabela e rotulagem, que a Beatriz falou, os POPs, né? Uma capacitação de boas práticas de fabricação e as tabelas e as rotulagens, enfim. Mas todos eles trouxeram muito aprendizado para a gente. Eu acho que em relação ao estabelecimento dos POPs, foi que a gente que estuda, que vê essa parte sempre, né, cotidiano, para a gente já é normal essa aplicação. Mas a gente sente que tem ainda uma dificuldade de entender algumas coisas, principalmente em relação às higienizações, do porquê que é importante, do porquê que é essencial a gente fazer isso para os alimentos. Às vezes tem essa dificuldade de entender o que é a contaminação cruzada, como que a gente pode evitar. Então, eu acho que em relação aos POPs, foi mais essa aprendizagem que a gente teve, que é conseguir passar de uma forma dinâmica, assim, para o estabelecimento essas coisas que para a gente são tão comuns, tão diárias, né? Mas acho que foi mais isso. E também foi muito bacana, porque a gente conheceu estabelecimentos novos aqui de Uberaba, que eu particularmente não conhecia nenhum deles. Foi muito legal, assim, ter esse contato com os donos, saber como que eles trabalham, sabe? Ver que realmente está tudo certo, que a gente pode consumir. Acho que foi essa, assim, a minha maior aprendizagem em relação a esse estabelecimento. Obrigada. Eu encerro a minha participação. Obrigada. Obrigado, professora. Professor Luciano, o senhor gostaria de fazer alguma arguição? Então, a pergunta que eu ia fazer, o que a Beatriz falou, né? O que quer agregar para vocês, né? Para a empresa Júnior, que teve uma participação também, agregou no conhecimento, né? Vocês têm um projeto, vai gerar algum projeto de atuação para vocês, né? Nas empresas de Uberaba. É isso. Bom, então, todo mundo me ouvindo?
Então tá bom. Bom, então, todos os participantes desse projeto, a gente já fazia parte da empresa Júnior, né, de engenharia de alimentos, e a gente já tinha tido esses projetos em questão dentro da empresa Júnior. Então, a gente já tinha um conhecimento prévio de como fazer, de como elaborar, mas ajudou muito a gente em questão de material complementar, porque às vezes a gente ainda não... Nem todos os participantes tinham visto já na graduação sobre isso, então ajudou muito a gente a elaborar esse projeto, esses materiais complementares, principalmente em relação à RDC, né, de qual utilizar e de que forma elaborar para que seja a documentação realmente correta, assim, para o estabelecimento. Tá certo. Era só isso mesmo. Obrigado pela oportunidade, né? E parabéns pelo trabalho. Tá bom? Obrigada, professor. Obrigado, Laís. Vamos agora para a próxima apresentação. Professor, eu pedi a gentileza só de senhor desligar. Desculpa a interrupção. Eu queria só saber se a orientadora dela estava presente. Sim, a professora Priscila precisou sair. Ela precisou sair, mas a professora Francis, que está co-orientando ela, está presente. Bom dia, eu estou aqui presente, porque a professora Priscila, ela é avaliadora, ela está retirar, mas eu estou aqui. Tá bom. Desculpa aí interromper, eu esqueci da mãozinha aqui, ó. Tá bom? Desculpa aí. Não tem problema, professor. Tá bom. Então, continuando agora com as apresentações, nós temos a apresentação dos seminários como ferramenta de reflexão com a Betânia. Já teve 2 oportunidades, né? Agora acho que vai dar certo. Eu vou apresentar para ela os slides e para a gente ter o início da apresentação. Só um minuto. Aí, Betânia, pode iniciar, são 9h59, quando você começar, Tá certo. Só me dá um sinalzinho que eu passo o slide, tá? Tá bom. Bom dia a todos. Obrigado, né, pela atenção. Então, sou a Betânia, né, meu orientador Lúcio. Como eu falei, ele não está presente, né? Pode passar. O meu trabalho é sobre os seminários. Já é o 3º ano onde acontece o seminário do nosso grupo, que chama Estúdio Brasiliense. O primeiro seminário, ele foi com o tema Brasileiros, Quem Somos? O segundo, Brasileiras, Mulheres de Todos os Tempos e Espaços. E o terceiro, Educação Brasileira, Para Onde Vamos? Pode passar, por favor. O nosso seminário, ele acontece anualmente e ele tem o intuito de colocar mesmo o diálogo e a reflexão em prática. E a gente busca, principalmente, o Brasil, né? E o terceiro seminário, ele veio colocando a educação em pauta. As outras vezes, os outros anos, né, colocou temas mais gerais, né? E esse ano a gente preferiu trazer a educação. Pode passar, por favor. Os nossos métodos. A gente busca todo ano ter reuniões
É uma preparação, assim, que realmente leva o ano todo. Ele acontece geralmente em outubro e tem as divisões, as comissões. Eu participei, né, de todos os anos. E o primeiro foi assim, um ano bem difícil, que foi eu mesma, colega do grupo, que ficou responsável por tudo. O segundo ano foi mais, né, mais desenvolvido, mais elaborado. Por mais que o nosso grupo seja grande e ele seja nacional, que nós temos outras faculdades envolvidas, como a do Maranhão e a UFMT, né, do Mato Grosso. Só que o primeiro, como o professor Lúcio, ele é o coordenador, então nós pegamos essa responsabilidade. Já o segundo foi a do Maranhão, a responsabilidade por coordenar todo o seminário, e esse ano foi o professor Rodrigo, da UFMT. E tivemos essas comissões, né? Eu sempre participei da comissão técnica, que, de certa forma, fica responsável por todas as outras comissões, e também pela questão técnica da parte tecnológica. Pode passar, por favor. Questão dos resultados e discussões. Todos os outros anos, os seminários eles foram online. Foi muito interessante essa questão online. Tivemos muitos participantes. Esse ano, a gente preferiu uma modalidade diferente, a semipresencial. E todos os seminários, eles foram divididos em 3 dias, né, da semana. Tivemos mesas redondas. Esse contexto ele foi igual em todos os anos. Só que a única mudança foi esse semipresencial, onde as mesas redondas ele foi no período da manhã e presencial em um dos auditórios da UFTM. Só que ele não teve adesão. Muitos não puderam comparecer, justamente por, né, muitos serem de fora. Nós até participamos de uma tentativa de conseguir arrecadar dinheiro, né? Só que a gente não foi contemplado, infelizmente. Tivemos também 2 minicursos por dia, também na modalidade online, que a gente achou que foi um pouco demais pela quantidade de dias. E tivemos as comunicações, que também foi muito interessante e foi importante também, porque nós temos como resultado um livro, que depois essas comunicações elas são publicadas. Pode passar. Em conjunto, eu comentei, né, sobre a pouca adesão, as comunicações, e temos sempre a reunião de avaliação, que a gente colocou tudo isso em pauta para o próximo seminário. Coloca, por favor, as referências. Aí, essa primeira referência é sobre o nosso primeiro seminário, onde foi publicado em conjunto as comunicações e também um outro texto de outros colegas nossos do nosso próprio grupo, Estúdio Brasiliense, e a gente também já tem um fruto aí do nosso trabalho. Aí eu encerro aqui. Obrigado, Betânia. Vamos iniciar agora, então, as arguições. Professora Beatriz, por gentileza. Obrigada, Betânia, pela sua fala. Eu fiquei com algumas dúvidas com relação ao seminário, que eu achei extremamente interessante a proposta, né? Mas eu confesso que, pelo menos eu sou da área da educação, em específico educação matemática, nunca tinha ouvido falar sobre ele. Então, fiquei com algumas inquietações nesse sentido. O nome Estúdio Brasiliense, existe um motivo? Eu achei ele tão, assim, nome international, assim, que quando eu li eu pensei assim, deve ser uma rede de colaborações internacionais, né? E aí, pelo menos na sua fala, eu entendi que não, que é um grupo consolidado por membros brasileiros, né? E eu fiquei na dúvida por que esse nome tão sofisticado, assim, e não mais abrasileirado, digamos assim, sabe?
O grupo, os professores são da área da filosofia, né? O professor Lúcio, então o nome vem daí, né? Dessa questão mesmo da filosofia. Entendi. E a questão mesmo de não saber, é uma dificuldade que a gente enfrenta de conseguir disseminar um pouco o nosso grupo, o seminário, para o pessoal da faculdade. A gente está tendo um pouco dessa dificuldade. Que a gente tem essa dificuldade, porque eu mesmo sou da matemática, da licenciatura da matemática. Então, às vezes, eu compartilho para o pessoal, aí, às vezes, muitos não estão sabendo, e muitas das vezes eu compartilhei. Então, assim, a gente tem essa dificuldade de estar compartilhando e, às vezes, comentar sabe? Então, assim, a gente precisa... É uma das coisas que eu quero desenvolver no próximo, essa comissão de... Divulgação. Isso, de publicação. E olha que a gente tem uma rede social, sabe, que tem o nome, Estúdio Brasiliense, para poder, assim, publicar algumas coisas que tem outros eventos menores que acontecem, sabe, às vezes publicação de alguns livros e outras coisas relacionadas à questão da filosofia, e muitas das vezes, né, também muitos não sabem. O nosso grupo, querendo ou não, é recente, ele iniciou na pandemia, né, então, assim, a gente está com essa pequena dificuldade na publicação. Daí, no caso, a participação dos seminários, ela é aberta para todo o público do Brasil, bem digamos assim, ou é restrito ao FTM, à Universidade de Mato Grosso? Sim, é aberto para todos. Tanto que a participação geralmente é do Brasil inteiro, poucos daqui, sabe? Fiz essa pergunta porque, por exemplo, vou dar o exemplo da nossa área da educação matemática, né? Já que você também é da licenciatura em matemática. A gente tem a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que consegue divulgar os eventos, né? Então, tem a página lá de divulgação. Todo ano, final do ano, início do ano, a comunidade de pesquisadores da SBEM faz o levantamento dos eventos que vão ocorrer durante o ano, para que a gente tenha acesso mais fácil a esses eventos. Então, talvez, fica a dica, né? Para vocês procurarem esses canais mais macros, né, da área de conhecimento de vocês, para que, sim, eles possam ser um braço de divulgação, né? Então, para além das redes sociais, ter essas sociedades que contribuem nas suas páginas, né, que é um canal mais fidedigno desse cronograma, digamos assim, dos eventos. Então, é uma possibilidade também. E por isso que eu falei que eu nunca vi, porque eu sempre me programo os eventos por lá, e por lá eu nunca vi o seminário, mas eu acho ele de extrema importância, e principalmente a temática do terceiro, né, para onde vamos? Eu até pergunto se vocês chegaram a uma conclusão para onde vamos. Infelizmente, não. Essa pergunta continuou e, infelizmente, eu acho que ela vai perdurar aí por um bom tempo. Mas muito legal. E a minha última pergunta, rapidinho, você cita que são 5 regiões do país, eu ia perguntar quais são especificamente, né? E você cita de parcerias internacionais, também ia perguntar de onde são especificamente. Essas participações internacionais, elas são de alguns amigos do professor Lúcio que participaram do primeiro seminário. Agora eu não me recordo o nome, eu até peço desculpa, eu esqueci mesmo. Eu tinha anotado, mas eu perdi aqui, tá no telefone. Para me procurar vai levar um tempinho, tá? Eu peço desculpa. Então, assim, a questão da participação internacional seria, assim, de Portugal, esses locais. E as outras regiões são 5, mas especificamente seria o Mato Grosso e o Maranhão. Agora, em específico, que teve agora o final, que aconteceu em outubro, então teve uma reorganização. Né? Quando eu escrevi, ainda não tinha acontecido isso. Certo? Obrigada. Eu que agradeço. Professor Luciano, por gentileza. Bom, eu queria perguntar, né, a professora Beatriz já perguntou,
Ok? Então, assim, eu não tenho mais nenhuma pergunta, não, né? Só parabéns pelo trabalho, né? Muito bom. É só isso, tá ok? Obrigado. Eu que Perfeito. agradeço. Obrigado, Betânia. Então, nós encerramos as apresentações da primeira parte. O link dessa sala é o mesmo link que vai ser utilizado para a próxima sequência de apresentações, por isso que tem esse número de pessoas aqui, né? Eu vou finalizar a gravação, que foi iniciada no começo, e aí nós teremos uma nova mediadora que seguirá com as apresentações das 10 às 11h30, tá? Agradeço a presença de todos, parabenizo todos os apresentadores pelos trabalhos e agradeço a disponibilidade dos avaliadores em participar da 9ª GIEP, o FTM. Então é isso, pessoal. Para quem fica, bom trabalho e até a próxima.